Prezados, boa e abençoada noite. É uma satisfação estar aqui falando da palavra de Deus. Boa e abençoada noite para você que está nos assistindo. E, hoje pela manhã falamos sobre gratidão. Eu até iria aguardar o meu pastor para estar conversando com ele, porque quando ele me havia feito o convite, eu falei, caramba, o pastor está falando bastante coisas que eu estaria falando à noite, mas isso só serviu de confirmação, né? Boa e abençoada noite. É dessa forma que eu normalmente inicio as minhas frases quando eu me dirijo a alguém, quando eu chego em algum lugar, quando eu converso com alguém no WhatsApp. Eu sempre desejo uma boa e abençoada manhã, uma boa e abençoada tarde, uma boa e abençoada noite, uma semana abençoada. E por que eu faço isso? Porque ao longo da minha caminhada com Deus, eu já ouvi muitas pregações, eu já li muita coisa falando do quão é importante, e hoje mesmo nosso pastor falou sobre isso, o quão é importante você abençoar as pessoas. E aí, eu comecei a falar com Deus, pedindo a Ele uma estratégia. Como abençoar as pessoas no meu dia a dia? E eu queria ler com vocês o que me incentivou, né, a estar incluindo esta frase, essa palavra, no meu dia a dia. Bom, se nós formos ler Romanos 12:2, uma passagem assim, muito conhecida nossa, essa passagem diz assim: e não sede conformados com este mundo, mas sede transformado pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Bom, depois nós temos em Romanos 10:17 o seguinte: de sorte que é a fé e pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Então, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Em Tiago 1:22, em Tiago, está escrito assim: sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmo. Então, essas três passagens fizeram com que eu sentisse o desejo de trazer para o meu cotidiano a palavra de Deus. E aí Deus me deu essa estratégia. Você dá bom dia para as pessoas, você dá boa tarde, você dá boa noite. Então, a partir daí, eu passei a me apresentar às pessoas, dando uma boa e abençoada manhã. Alguns amigos, inclusive, quando me respondem, também fazem da mesma forma. Ô, Andrezinho, boa e abençoada manhã. Mas não foi só isso que eu ouvi. Eu já ouvi muitas coisas. Eu ouvi, por exemplo, que nós, pais, somos Deus para os nossos filhos. E de tanto ouvir isso, eu também pedi uma estratégia a Deus para que eu pudesse apresentá-lo bem à Amanda, minha filha. E Deus me deu essa estratégia. Ele me fez orar e permitiu e falou ao meu coração: permita que ela veja você orando. Ore também com ela. E eu passei a fazer dessa forma. Eu passei a orar, vendo todas as vezes que eu estava no quarto e a Amanda entrava, eu continuava orando, mesmo que eu já estivesse terminando, eu dava mais uma esticada para que ela pudesse me ver orando e passei a orar com ela. Teve uma ocasião, inclusive, que um pouquinho antes dela sair para ir para a escola, ela tinha feito umas artes lá, tinha aprontado,
e ela me deixou um tanto irritada, e eu disse para ela: você só não vai tomar umas chineladas agora, porque você está indo para a escola, mas aguarde, porque quando você chegar em casa a gente vai se acertar. Bom, o tempo passou, fui buscar a Amanda mais tarde na escola, e a Amanda estava uma seda. Ela chegou: papai, entrou no carro de boa, estava uma maravilha, estava uma seda. Eu já estava mais tranquilo, mas eu não podia deixar aquela oportunidade passar. Então, quando ela chegou, chegamos em casa, eu falei com ela assim: Amanda, olha, vamos fazer o seguinte, vamos conversar, temos que conversar. Mas antes vamos orar. Então eu fui orar com a Amanda e aproveitei o ensejo, segurei na mão dela e falei assim: pai, o senhor sabe que a Amanda ia tomar umas chineladas agora, mas eu te agradeço porque o senhor acalmou o meu coração e isso não vai acontecer. E a Amanda apertava a minha mão e ela também estava, acho que foi a primeira oração em concordância que eu fiz com ela, porque ela concordava: é mesmo, pai, muito obrigado, porque o senhor acalmou o coração do meu pai. Bom, e por conta de tudo isso, né? E não foi só isso, né? Essa coisa de trazer Deus para o nosso cotidiano. Há todo esse tempo que eu tenho estado na igreja, eu tenho pedido estratégias para que a palavra de Deus esteja fazendo parte do meu cotidiano. Então teve uma ocasião em que eu precisava de um sócio. Eu precisava de um sócio para a minha empresa. E eu encontrei um rapaz que ele tinha umas características interessantes e que eu tinha colocado na minha mente que a experiência que esse rapaz tinha, ele seria de muito bom grado para que a gente pudesse ter um crescimento. E eu comecei a procurar por ele, ofertei a ele, inclusive, na época, 20% da empresa, já que eu não iria assinar a carteira, então iríamos entrar numa sociedade. Mas eu percebi que eu estava tendo que buscá-lo muito, que eu estava tendo que correr atrás dele o tempo todo. E teve um dia que eu estava no escritório, pensando nele, pensando nessa questão que estava um impasse. E aí, Deus falou no meu coração: pô, você está apostando no homem para o crescimento da empresa. E eu? O que eu estou fazendo na sua vida? Naquele momento eu parei, eu pedi perdão a Deus, eu falei que eu não ia procurar mais um sócio e chamei ele para ser o meu sócio. E foi exatamente isso que eu fiz. Falei: Deus, Senhor, me desculpe, e eu lhe chamo a partir de hoje para fazer parte dos meus negócios. Bom, e ele aceitou. E muitas coisas precisaram ser mudadas. Eu já contei algumas histórias em relação às mudanças que Deus empenhou na empresa. Mas esse ano aconteceu algo novo, algo inusitado. Em março, não é novidade para ninguém, em março iniciamos nesse processo de quarentena e acredito que na mente de muitos dos senhores aqui, senhoras, e na minha mente não foi diferente, instaurou-se o medo, o receio. Era a minha principal fonte de renda. E como seria a partir daquele momento? O medo se instaurou na minha mente. E o medo faz com que você tenha algumas reações. A minha reação ela foi de apostar na minha mente que ela seria capaz de traçar estratégias que me faria passar por esse período de uma forma tranquila. Então eu levantava, ia para o escritório, pensando em novas estratégias para trazer novos clientes, para fazer com que a questão financeira ela não me deixasse complicado. Eu fiz isso algumas vezes. Não me recordo se foi na quarta ou quinta vez
eu subi ao escritório sem tomar café, mais uma vez apostando na minha mente como sendo a principal responsável em resolver os meus problemas. Bom, nessa quarta ou quinta vez eu subi, não tomei café, eu liguei o computador e logo que eu liguei o computador, Deus trouxe à minha mente a passagem que diz: buscar primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Bom, mais uma vez, eu pedi perdão a Deus. Eu pedi perdão a Deus porque eu estava apostando na minha mente. Eu não estava apostando no meu pai, que já tinha feito tantas coisas ele já tinha feito na minha vida, e ainda assim eu estava apostando na minha mente para passar por um momento difícil. E nesse momento eu parei e pedi perdão a Deus e fui orar. Bom, trazer Deus para o nosso cotidiano, ele tem reflexos, eu não vou dizer que assustadores, mas surpreendentes. Porque nesse momento em que eu orei a Deus e eu peguei uma passagem na Bíblia, e é uma passagem que eu quero compartilhar com vocês. É uma passagem que ele falava ao rei de Judá, em Isaías 8, mas é uma passagem que eu quero compartilhar com vocês. Se nesse momento o medo, de alguma forma, também talvez esteja instaurado em você. Se de repente, Pete, meu amigo, se de repente, meu amigo Gabriel, se de repente a minha esposa Valdilene, meu amigo Fabinho, a Igreja de Nova Vida Bangu. Igreja de Nova Vida Bangu, não chame de conspiração tudo o que esse povo chama de conspiração. Igreja de Nova Vida Bangu, não temam aquilo que eles temem, nem se apavore. Ao Senhor dos Exércitos é que vocês devem considerar santo, e a Ele é que vocês devem temer. Dele é quem você deve ter pavor. Isso foi o que a palavra de Deus disse ao meu coração no dia em que o medo começava a se instaurar na minha vida. E foram tantas coisas que eu comecei a perceber de benefícios em trazer para o dia a dia a palavra de Deus, e que foi o que me motivou a estar falando com vocês hoje. Tragam a palavra de Deus para o cotidiano, para as coisas mais simples do dia a dia. Não importa o que você vai fazer, não importa qual seja o problema. A palavra de Deus, ela sempre terá uma mensagem verdadeira, transformadora, que sanará o seu problema. Eu não tenho dúvidas disso. Mas quando eu digo para você trazer a palavra de Deus para o seu dia a dia, eu não estou falando para que você o traga como um mero ajudante, porque às vezes é isso que a gente faz. Nós tomamos as rédeas da nossa vida e trazemos ele como um ajudante. Enveredamos em negócios, em investimentos, em compras, e depois fala com ele só para ajudar, sem ao menos saber se de fato era aquilo que ele estava programado para mim e para a sua vida. Então não estou falando para trazer a palavra de Deus de forma que ele seja apenas um mero ajudante. Eu também não estou falando que você deva trazer a palavra de Deus apenas como uma boa performance cristã, alterando o seu linguajar, alterando a sua forma de vestir, alterando algumas coisas dentro do seu cotidiano. É claro que isso também faz parte,
mas poderíamos chamar isso de um subproduto da fé. Quando eu digo trazer a palavra de Deus para o nosso cotidiano, é trazer ela de tal forma que já não seja mais o nosso cotidiano, e sim o cotidiano dele. E que nós possamos, então, a partir daí, viver o cotidiano dele. Bom, mas de repente você pode falar, André, você fala de algo fácil, mas que talvez não seja tão simples assim. Eu digo para você que está aqui, para você que está nos assistindo, que tudo vai depender do quanto de benefício você vê. Essa é a questão. Não se trata de ser fácil ou de ser difícil. Se trata de trazer benefícios. Se trata de você perceber se traz ou se não traz benefícios. Muitas das coisas que hoje você faz, mesmo sem poder, ou até mesmo sem querer fazer, você faz porque de alguma forma você viu benefícios naquilo. Talvez essa semana algo tenha acontecido no seu trabalho em que você estava correto, você estava certo, mas você teve que se calar porque você percebeu que talvez se você falasse uma demissão ou algo parecido poderia ocorrer e isso não lhe traria benefícios. Então, por mais difícil que isso fosse, você segurou a onda. Então, trazer Deus para o nosso dia a dia não é uma questão de ser fácil ou difícil. Se trata de você perceber quais são os benefícios. E eu vou te explicar para tentar melhorar isso. Essa semana, estudando sobre essa mensagem de hoje, eu aprendi algo. A nossa Bíblia, ela foi traduzida e algumas coisas, quando você estuda o hebraico, não que eu seja um estudante do hebraico, mas quando você vai estudar algo, alguma passagem do hebraico, algumas coisas na Bíblia ficam mais compreensíveis. E é verdade. Então, por exemplo, esta semana eu aprendi que em hebraico, a palavra que representa bênção, e é isso que eu quero falar, trazer cotidiano, trazer a palavra de Deus para o nosso cotidiano, ela vai nos trazer bênção. E o que eu aprendi esta semana é que a palavra hebraica barar significa bênção. Eu não sabia disso. Talvez alguém aqui sabia que a palavra hebraica barar significa bênção? Eu não sabia. Bom, mas a palavra barar, quando você estuda a origem dela, ela vem de uma palavra também hebraica chamada berer, que significa joelho ou ajoelhar. Então veja, as bênçãos do Senhor se recaem sobre nós quando estamos de joelho, porque a palavra origina-se de uma palavra que vem de joelho. E o que é estar de joelho? Estar de joelho é trazer a palavra de Deus para o nosso cotidiano, porque quando o adoramos com todo o nosso ser, com tudo o que somos e tudo o que temos, quando o adoramos em tudo o que fazemos, tudo isso está descrito aqui, como fazer. A palavra de Deus nos ensina como estar de joelho e receber as bênçãos de Deus. Então, esse já seria um grande motivo para nós estarmos trazendo o cotidiano da palavra de Deus para o nosso dia a dia. Estarmos, então, aprendendo a viver de joelhos sobre a palavra de Deus. Mas o problema é que às vezes
nós olhamos para a palavra de Deus e tratamos a palavra de Deus, às vezes, da mesma forma que tratamos o nosso carro ou que andamos com o nosso carro. Eu vou dar um exemplo para vocês. Eu até um dia desses falei isso em um dos nossos devocionais. Se o seu carro, por exemplo, o carro do pastor Marcos um dia desses, ele estava com o pneu baixo, não estava? Estava com o pneu baixo. Aí, na semana seguinte, o carro dele continuava com o pneu baixo. E eu lembro que ele falou assim, deve estar acontecendo alguma coisa com esse pneu aí, eu tenho que mandar ver esse pneu. Tudo bem, ele ainda assim veio 2 semanas com o pneu daquele jeito. Bom, se o pneu furasse, no máximo ele ia parar na rua, ia chamar um reboque e tudo. Ok, mas e se nós não estivéssemos falando de um carro? E se nós estivéssemos falando de um avião? Se estivéssemos falando o seguinte, eu cheguei lá no hangar e tivesse falado assim, ô pastor Marcos, o seu monomotor, olha, ele está com o pneu ali um pouco vazio. Será que ele ia falar para mim, não, André, eu vou fazer um voo aqui rapidinho, quando eu voltar, eu mando ver esse pneu? Ou será que tivesse um vazamento nesse motor, desse avião dele? Será que ele falaria assim? Não, eu vou aqui a São Paulo rapidinho, quando eu voltar, eu vejo esse vazamento. Não, né? Mas por que não? Porque quando envolve vida e morte, nós temos um cuidado maior. Mas o carro, o que vai acontecer se furar o pneu na rua? É só parar o carro. E às vezes vivemos achando que viver com Deus, ou melhor, achamos que viver sem Ele no nosso dia a dia, o problema que vier a dar é semelhante a um carro parado na estrada. Mas quando o problema acontece, é que a gente percebe que o problema ele é tão grave quanto um acidente aéreo. O problema é que a gente não vê isso antes, a gente só vê isso depois. E é por isso que a gente precisa estar motivado a trazer a palavra de Deus diariamente para o nosso cotidiano. Hoje mesmo o pastor Marcos falava sobre o crente que às vezes está muito bem e às vezes ele está muito mal e ele fica nessa onda. Não quer dizer que nós não tenhamos momentos difíceis ou momentos às vezes tristes. Não estamos falando sobre isso. Nós estamos falando que nos momentos que estivermos tristes, nós temos a certeza que o nosso Pai, Ele está conosco e vai nos socorrer. Essa é a diferença. Olha, hoje pela manhã, o pastor Marcos ele fez uma outra questão. Ele pediu para que todos nós fechássemos os olhos, para que pudéssemos lembrar de alguma coisa que Deus já tenha nos tirado de um perigo, alguma coisa que Deus já tenha feito por nós. E durante um período, nós ficamos aqui com os olhos fechados e Ele nos proporcionou uma introspecção. Ele permitiu que nós pudéssemos, durante aquele pequeno momento ali, acessar o nosso subconsciente e extrair de lá algo que Deus tenha feito em nossas vidas e que de repente a gente esqueceu. Foi bacana. Eu mesmo lembrei de coisas assim, legais. Mas eu vou falar para vocês uma coisa. Não foi possível, e não por causa do tempo, essa nossa introspecção nos permitiu acessar uma parte muito pequena, mas não necessariamente porque o tempo foi curto. Nós acessamos uma parte muito pequena, porque na verdade, o nosso inconsciente, lá
é onde Ele armazena as nossas mazelas. É lá onde Ele armazena, é um lugar de difícil acesso. E pode parecer que não, mas talvez o que esteja te trazendo tristeza hoje não é o que está acontecendo agora. Agora você só não está conseguindo lidar com isso. O que te traz tristeza hoje, isso aconteceu lá atrás, lá na sua tenra infância. O seu cotidiano da sua infância, ele é que te deixou marcas. Hoje você só não consegue lidar com isso. E a nossa mente, numa tentativa de nos proteger, ela joga essas memórias trágicas lá para o nosso inconsciente, que às vezes um trabalho terapêutico tenta acessar, ou às vezes uma ação externa tenta acessar e consegue, e isso se transforma num gatilho, e esse gatilho faz com que você passe a ter reações que te leva à tristeza, e em alguns casos mais graves te leva até uma depressão. E você continua insistindo em viver o seu dia a dia com a sua mente, você não vai conseguir. Você não vai conseguir. Porque as marcas da infância são brutais. Eu estou lendo um livro chamado Perdas e Danos, de uma autora chamada Lia Luft. E ela fala algo que eu acho importante. Ela diz que a nossa infância é o chão que nós pisamos durante toda a nossa vida. Quanto mais esburacado, mais a gente tropeça e mais a gente quebra a cara. E você vai insistir em viver com a sua mente? Você vai insistir em negar tudo que a palavra de Deus pode fazer? Queridos, eu não estou aqui querendo jogar contra um trabalho terapêutico. Não estou aqui falando que um remédio antidepressivo não deva ser ministrado. Não estou falando isso. Eu estou falando para você que a palavra de Deus, ela é capaz de acessar a parte mais remota da sua mente e tratar o que nenhum trabalho terapêutico é capaz de fazer. Eu estou falando aqui de uma palavra do autor da sua vida. Eu estou aqui falando de alguém que te deu o sopro de vida. Eu estou falando de alguém que conhece cada célula do seu corpo. Eu estou falando de alguém que conhece o seu DNA como nenhum outro médico, nenhum outro cientista ainda foi capaz de descobrir. Eu estou falando de alguém que é capaz de tratar o núcleo da sua célula, não importa com o problema ele esteja. Mas tudo isso requer um cotidiano com essa palavra. Tudo isso requer que você experimente esta palavra e faça uso diário desta palavra. Queridos, existe um sobrenatural na palavra de Deus, mas mesmo você que ainda não teve a oportunidade de aceitá-lo como Senhor e Salvador, mesmo que você hoje queira entender esta palavra apenas como um livro de autoajuda, tudo bem. Comece com este livro aqui. Eu sei que ele vai começar como um livro de autoajuda, sim, ele vai começar. Mas eu tenho certeza absoluta que ele não vai terminar assim. Eu comecei como um livro de autoajuda.
Tanto que quando ele tentava me ajudar em partes que eu não queria que ele me ajudasse, eu dava um tempo dele e depois que eu ficava bem, eu voltava. Mas, queridos, a palavra de Deus, ela tem o poder de nos tratar. Ela tem o poder de mudar a nossa vida por completo. Hoje, e a Organização Mundial de Saúde já falava isso ano passado, mesmo antes de falar de pandemia, que a depressão seria a doença número 1. A depressão é uma doença na mente. Em boa parte das vezes, nem sempre, mas em boa parte das vezes, ela começa de um gatilho de algo que passou pela nossa vida e que ficou lá num profundo. Queridos, deixe que a palavra de Deus trate a sua vida. Olha, aonde eu moro, eu sou uma espécie de administrador. E eu andava tendo uns problemas, na verdade ainda existe algumas coisas em relação a um vandalismo que tem ocorrido no portão principal. Aconteceu uma, aconteceu duas, aconteceu umas 3 vezes. E eu coloquei uma circular e a princípio eu fiquei irritado e eu queria colocar uma circular que de uma certa forma demonstrasse a minha irritação. Mas Deus falou no meu coração que não era para ser dessa forma. E Ele me trouxe a passagem de que nós devemos orar por aqueles que nos perseguem, que a nossa luta não é contra a carne, nem contra a sangue, mas contra principados e potestades. Então, eu fiz uma circular. E falei justamente isso para todos os moradores, mesmo sabendo que boa parte dos moradores talvez fosse, pô, André, tu está falando isso? Para corrigir esse problema, você está pedindo... Eu fiz 2 convites. O primeiro convite eu pedi para a pessoa ler essas 2 passagens que eu escrevi lá. E o segundo convite, eu falei, olha, se você crê no que você acabou de ler, então eu te convido para a gente levantar um clamor para que o nosso portão pare de ser depreciado. E vamos orar por essas vidas que aparentam estar muito atormentadas. E foi apenas isso que eu fiz. E eu tenho certeza absoluta que Deus já fez um mover na vida dessas pessoas. E é isso que nós precisamos fazer. Trazer para as coisas simples ou as coisas complicadas, não importa. Traga a palavra de Deus para o nosso cotidiano. Quer ser grato a Deus? Traga a palavra dele para o nosso cotidiano, para o seu cotidiano. E aí você vai ser grato a Ele. Sendo grato a Ele, você não vai mais, por exemplo, se o seu problema é se relacionar com as pessoas, grato a Ele, você não vai ficar pensando mais no que as pessoas fez para você, mas você vai pensar no que Ele fez pela sua vida. E quando você para pensar no que Deus fez na sua vida, você não vai ter tempo de pensar no que as pessoas estão fazendo na sua vida. E é essa proposta que eu trago para cada um de vocês. Traga Deus para a sua vida. Traga a palavra dele. Vai lidar com filho? Lê a palavra. O que a palavra diz sobre filho? Vai lidar com aquele seu vizinho que para com o carro dele na frente do seu portão e você já pediu a ele várias vezes que te atrapalha? Na palavra de Deus tem uma palavra que vai te explicar sobre isso. Você está com problemas no trabalho, está com problemas em lidar com a sua esposa, não importa. A palavra de Deus, ela vai te dar informações para que você saiba como conduzir melhor a sua vida. E aí fica essa questão. Vamos continuar vivendo com a nossa mente humana? Ou vamos trazer a palavra de Deus e viver uma vida e uma vida com abundância? Queridos, essa é a palavra que Deus colocou no meu coração e que eu queria e agradeço a Deus por ter compartilhado com vocês. Um dia abençoados a todos, uma semana abençoada a todos e até a próxima, hein? Tchau, tchau.